E essa fábula conta uma história a respeito de 3 porquinhos. A história diz que eram 3 irmãos. Um se chamava Bolinha, o outro Bolota e o outro Bolão. Os 3, cada um deles construiu a sua casa. E diz a história que o Bolinha era muito preguiçoso e queria construir sua casa bem rapidamente para que depois fosse brincar. Então, construiu a sua casa com palhas e lama. E assim, muito rápido, ele terminou a sua casa. Já o Bolota, ele pensou melhor. Gastou mais tempo, mas também queria brincar, queria fazer rápido logo a sua casa. E construiu a sua casa feita de madeira. Mas o Bolota, ao construir a sua casa de madeira, não usou pregos de aço. Usou algumas cintas e algumas coisas para poder amarrar, mas não usou pregos de aço. E o terceiro, o Bolota, construiu a sua casa com uma estrutura bem melhor. Usou cimento, tijolos, pedra, vidro, criou uma casa bem estruturada. E para isso, ele gastou muito tempo, muito empenho e talvez até muitos recursos para isso. Enquanto ele ia construindo a sua casa, a história dizia que os seus irmãos, o Bolinha e o Bolota, olhavam para ele brincando, dando risada e até tiravam sarros do Bolão. Mas mesmo assim ele foi e concluiu a sua obra. Passado o tempo, apareceu um lobo. E esse lobo, ele veio para tentar acabar com os 3 porquinhos. E logo ele foi atrás da primeira casa. Talvez por ver as 3 casas no grau de dificuldade bem menor, onde ele usaria menos recursos para poder tentar destruir a casa e talvez se alimentar ali daquele porquinho, ele foi até a primeira casa, a casa do Bolinha. Chegou lá, a história diz que ele assoprou, e somente um assopro, a casa foi ao chão. Naquele mesmo momento, Bolinha, desesperado, sumiu, desapareceu. O lobo assim foi para a segunda casa, e na segunda casa, a casa do Bolota. Quando ele chegou lá, ele assoprou bem forte e a casa não caiu. Assoprou a segunda vez. Pois bem, no segundo assopro, a casa do Bolota veio ao chão. Mas o Bolota, naquele mesmo momento, desesperado, saiu da sua casa e foi para a casa do seu irmão, o Bolão. Lembra aquele que fez aquela casa mais estruturada? Pois bem, chegando até lá, entrou. Na hora que ele entrou dentro da casa do Bolão, adivinha quem estava lá? Sim, você acertou, o Bolinha. O Bolinha estava dentro da casa do Bolão também. E o lobo mau falou: já que eu destruí essas 2 casas, a primeira feita com palhas e barro, a segunda feitas com madeira, porém sem pregos de ferro, a terceira com certeza eu vou conseguir. E ainda vou conseguir me alimentar de todos os 3 porquinhos que estão lá. O lobo, contando vitória, assoprou a primeira vez, assoprou a segunda vez, assoprou a terceira vez, até que nada aconteceu. Porque uma casa feita com muita estrutura não cai tão facilmente, não é assim? E assim, logo ele se cansou de tanto assoprar e, como não adiantava nada, o lobo pegou e foi embora para sua casa. E dessa forma, os 3 porquinhos viveram felizes para sempre. Essa história, ela me traz muita relação quando nós lemos a palavra do Senhor ali em Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos ler? A Bíblia diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras
e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, mas como ela foi edificada sobre a rocha, ela não caiu. Já o outro homem construiu a sua casa sobre a areia. Passaram a chuva, passaram os ventos, veio a tempestade, como aquela casa não estava firmada em algo sólido, não estava edificada em algo firme, ela logo veio ao chão. Essa passagem em Mateus, ela nos faz muita relação também a essa fábula dos 3 porquinhos. Nós sabemos que aquele que tem a sua casa firmada na rocha, ele pode ter certeza que ela não vai ruir. Significa, Cristo é a rocha na nossa vida. Então tenha certeza, se você tem a sua casa firmada na rocha que é Cristo, jamais vai ruir. Escute bem, não vai ruir o seu casamento, não vai ruir o seu trabalho. Em época de pandemia, saiba que o Senhor te guardará. Eu não sei em qual momento ou situação você está assistindo esse vídeo. Hoje nós estamos em época de pandemia, dia 16 de junho de 2020, onde nós já ultrapassamos mais de 40 mil mortos pelo coronavírus. Mas saiba que a tempestade está balançando, que o mar está se balançando, a crise, o desemprego, a diminuição do salário está aí sendo acabando com as famílias. Mas você e eu, que somos firmados na rocha, o mundo pode estar em crise, mas os céus não estão em crise. Assim como a história dos 3 porquinhos, o jeito mais fácil todas as pessoas querem fazer. Viver uma vida sem oração, viver uma vida sem ir à igreja, viver uma vida sem estar na presença de Deus, viver uma vida assim de qualquer jeito, é como construir uma casa de palha com lama. Viver uma vida, talvez você até vai na igreja, você já é crente já há muito tempo, mas também viver uma vida de ir à igreja e voltar sempre do mesmo jeito. Ir à igreja só colocar defeito nas coisas, ir à igreja somente para buscar algo para a tua vida e muitas vezes não buscar o nosso Deus, querendo a bênção e não querendo o abençoador. Talvez você seja como o Bolota, que está construindo a sua casa até de madeira. Você até tem um pouco de esforço para poder tentar fazer alguma coisa melhor espiritualmente, mas você não prega pregos de aço na tua casa. Então está faltando algo. Você é um pouco melhor do que aquele que fez a casa de palha, mas você não tem a tua vida toda completa. Mas se você, assim como o bolão, esperou um pouco de tempo, procurou ir pelo lado do mais difícil, construindo a sua casa ali mais edificada, e como a palavra está dizendo aqui em Mateus, uma casa edificada sobre algo firme, sobre a rocha que é Cristo. Então saiba que a tua casa não vai ruir. Uma pessoa que tem a sua casa firmada sobre a rocha é um homem que não permite coisas mundanas chegar até a tua casa. É uma esposa sábia que sabe o momento certo de abrir a boca e de fechar a boca. E ter a sua casa firmada sobre a rocha é ter filhos abençoados, filhos que glorificam, que louvam ao Senhor. Ter uma casa firmada sobre a rocha é você ter a mente de Cristo sobre a tua vida, você ajudar o próximo, você ser dizimista, ofertante na casa do Senhor. Ter uma vida edificada sobre a rocha é ter uma vida de vitórias. Eu não sei o que você tem passado nesses últimos dias. Eu não sei qual a casa você tem construído. Eu não sei qual a dificuldade, quais são os seus erros. Talvez você, como mulher, tenha tido tem tido pouca sabedoria no falar com o teu marido. Você, como marido, também tem tido falta de sabedoria para falar com a sua esposa. Ou talvez se direcionar para os seus filhos ou para a sua sogra ou para o teu sogro. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que se você hoje falar, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja a rocha da minha casa,
Que nada possa entrar dentro da minha casa que não seja de ti. Que nada possa sair da minha casa que não seja de ti. Me transforme num verdadeiro adorador. Transforma a minha casa. Se você orar assim, com certeza o Senhor Jesus vai te olhar lá do céu e vai colocar a tua casa firmada sobre a rocha. Lembre-se, tenha a tua casa firmada sobre a rocha. Nesse versículo nós vemos que diz que aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica, é aquele que colocou a sua casa sobre a areia. E o outro é aquele que ouve também, mas pratica. Esse construiu a casa sobre a rocha. Quantas vezes você vai ouvir, mas não vai dar atenção à palavra de Deus? Tenha a sua vida firmada sobre a rocha, que com certeza o Senhor te dará um futuro abençoado, um futuro firmado sobre a rocha. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus.